Charlie Munger disse uma vez: os primeiros 100 mil são uma desgraça absoluta. Mas você precisa passar por isso. Ele estava certo. Mas deixem-me contar como eu provei isso na prática. Era 1863. Cleveland, Ohio. Eu tinha 24 anos e acabara de entrar no negócio de refino de petróleo. O mercado era anarquia pura. O barril de petróleo custava $10 na segunda-feira. Na sexta, custava 10 centavos. Homens ficavam milionários numa semana e quebravam na seguinte. Perfuradores jogavam dinheiro em poços que secavam. Refinadores construíam plantas gigantes e faliam antes de processar o primeiro barril. Era o inferno. E eu estava no meio dele. Sem capital, sem experiência, sem conexões. Apenas com um caderno vermelho e uma obsessão por números. Mas eu entendi algo que ninguém mais entendia. Os primeiros 100 mil são tortura porque você não tem alavancagem. Você trabalha como escravo. Economiza como mendigo. Vive como monge. E mesmo assim, o progresso é glacial. $1 aqui, $2 ali. Centavos se arrastando para se tornarem dezenas. Mas existe um ponto matemático preciso, onde tudo muda, onde o dinheiro para de ser seu senhor e vira seu soldado, onde você para de perseguir oportunidades e elas começam a te perseguir. Eu chamei esse ponto de massa crítica. E quando atingi esse ponto em 1870, o jogo acabou. Não porque fiquei mais inteligente. Não porque trabalhei mais duro, mas porque agora eu tinha capital. E capital transforma regras. Antes de massa crítica, você joga pelas regras dos outros. Depois de massa crítica, você faz as regras. Hoje vou ensinar como sobreviver ao inferno. E como alcançar inevitabilidade. Preparem-se, porque os primeiros 100 mil são inferno. Deixem-me explicar a matemática brutal. Quando você tem 0 e economiza 1.000 por mês, leva 8 anos para chegar a 100 mil. 8 anos de sacrifício. 8 anos sem férias. 8 anos comendo arroz e feijão enquanto seus amigos jantam fora. Mas quando você tem 100 mil investidos a 10% ao ano, você ganha 10 mil de juros. 10 meses de economia em 1 ano, sem trabalhar. Quando você tem 500 mil, você ganha 50 mil por ano de juros. 4 anos de economia, sem trabalhar. Quando você tem 1 milhão, você ganha 100 mil por ano. 8 anos de economia, sem trabalhar. Entendem agora? O dinheiro faz dinheiro muito mais rápido que o trabalho faz dinheiro. Mas você precisa acumular a primeira pilha. Essa primeira pilha é o inferno, porque você está jogando sem alavancagem. Cada dólar custa suor, tempo, sacrifício. Mas depois que você cruza o limiar, o dinheiro se multiplica sozinho. Isso não é motivação. É matemática pura. A fase de humilhação. Nos primeiros anos, antes de formar a Standard Oil, eu precisava de capital. Tinha ideias, tinha planos, tinha visão, mas não tinha dinheiro. Então, fazia o que todo pobre ambicioso tem que fazer. Implorava. Eu ia aos bancos de Cleveland vestindo meu melhor terno, o único que tinha. Alisava o cabelo, polimento nos sapatos, postura ereta, radiando confiança falsa. Porque banqueiro não empresta para desesperado. Empresta para quem parece não precisar. Então, eu mentia com o corpo, com a postura, com o olhar, e pedia empréstimos. $1.000, 2.000, 5.000. Cada reunião era humilhação disfarçada de negociação. Porque eu sabia, e eles sabiam, que eu precisava daquele dinheiro. E quem precisa não tem poder. O empréstimo do pai, a pior humilhação, foi com meu próprio pai. Big Bill, Rockefeller, o golpista, o vendedor de remédios falsos, o bigamo. Eu precisava de $1.000 para expandir a refinaria. Fui até ele. Engoli o orgulho. Pedi. Ele me olhou com aquele sorriso sarcástico e disse:
Empresto, mas vou cobrar 10% de juros. E posso exigir o pagamento total a qualquer momento, sem aviso. 10%. Meu próprio pai. E a cláusula de pagamento imediato era para me endurecer, segundo ele. Aceitei, porque não tinha escolha. Essa é a realidade dos primeiros 100 mil. Você não tem escolha. Você não tem poder. Você apenas aguenta. E quem não aguenta, quebra. A tentação do espetáculo maior erro que vi meus concorrentes cometerem foi buscar glamour cedo demais. Eles queriam ser vistos como ricos antes de serem ricos. Compravam mansões na Euclid Avenue, carruagens importadas, roupas caras, jantares pomposos. Queriam o espetáculo. Eu queria o caixa. Enquanto eles gastavam em aparecer, eu reinvestia em crescer. Enquanto eles jantavam com champanhe, eu comia em casa e anotava cada centavo no Ledger A. Enquanto eles construíam reputação, eu construía capacidade. E quando a crise chegou, quando o preço do petróleo despencou, quando os bancos fecharam crédito, eles quebraram. Eu comprei as refinarias deles por 10 centavos no dólar. A história das gotas de solda vocês já ouviram essa história. Mas vou repeti-la, porque é a essência do inferno dos primeiros 100 mil. Quando visitei uma refinaria da Standard Oil, observei a linha de produção de latas de querosene. Perguntei ao supervisor, quantas gotas de solda por lata? 40, senhor Rockefeller. Por quê? Silêncio. Testamos. 38 gotas funcionavam perfeitamente. 2 gotas a menos por lata. Milhões de latas por ano. Economia de dezenas de milhares de dólares. 2 gotas. Essa é a realidade dos primeiros 100 mil. Você não constrói fortuna com grandes jogadas. Constrói com 1000 pequenas eficiências que ninguém quer fazer porque são entediantes. Contar gotas de solda é tedioso. Anotar cada centavo é tedioso. Negociar desconto de 5% com fornecedor é tedioso. Mas tedioso acumula. E acumulação vira massa crítica. O sacrifício invisível. Nos primeiros 10 anos, eu não tirei férias. Não viajei. Não aproveitei a juventude. Não vivi. Trabalhava 7 dias por semana. 12 horas por dia. De manhã cedo até tarde da noite. As pessoas diziam, Rockefeller, você vai se matar trabalhando assim. Eu pensava, melhor morrer trabalhando que viver pobre. E não morri. Apenas construí. Enquanto eles relaxavam nos fins de semana, eu renegociava contratos. Enquanto eles dormiam até tarde, eu estudava relatórios financeiros. Enquanto eles reclamavam do tédio, eu transformava tédio em tijolo de império. Vocês querem saber a verdade sobre os primeiros 100 mil? É chato. É solitário. É invisível. Ninguém aplaude. Ninguém reconhece. Ninguém vê. Você apenas aguenta. Dia após dia, mês após mês, ano após ano. Até que um dia você olha para o balanço e percebe, você cruzou o limiar. E agora o jogo mudou. Eu odiava o caos do mercado de petróleo. Odiava visceralmente. Perfuradores irresponsáveis furavam poços demais. Oferta explodindo. Preços desabando. Refinadores construíam plantas sem calcular demanda. Capacidade ociosa, dinheiro queimado. Distribuidores competiam em preços até sangrar. Margens evaporando. Era desperdício. Desperdício de capital. Desperdício de trabalho. Desperdício de recursos. E desperdício me enfurecia. Então, decidi que meu papel não era apenas sobreviver ao caos. Era eliminar o caos. Trazer ordem, eficiência, controle. E para isso, eu precisava sobreviver primeiro. A estratégia da paciência predatória. Enquanto meus concorrentes gastavam lucros em expansão prematura, em equipamentos caros, em luxo pessoal, eu guardava caixa, muito caixa, porque sabia que crises eram inevitáveis. E crises são oportunidades para quem tem dinheiro e desespero para quem não tem.
Então, esperava, como predador na sombra, observando, calculando, esperando o momento certo. E quando a crise chegava, quando refinadores quebravam, quando banqueiros fechavam crédito, quando donos desesperados procuravam compradores, eu aparecia, com dinheiro na mão, e comprava por uma fração do valor real. Em 1872, executei a operação mais brutal da minha carreira. Cleveland tinha 26 refinarias. A Standard Oil era uma delas, mas eu tinha algo que as outras não tinham: capital acumulado e acordos secretos com ferrovias. Fui de refinaria em refinaria, visitando donos pessoalmente, e fazia a mesma oferta. Venda para mim agora por preço justo e aceite ações da Standard Oil. Ou espere 6 meses, quebre na próxima crise e perca tudo. Alguns acharam que eu estava blefando. Não estava. Em 3 meses, comprei 22 das 26 refinarias. Chamaram de massacre de Cleveland. Eu chamei de consolidação necessária. Mas isso só foi possível porque eu tinha sobrevivido aos anos de caos antes. Porque tinha guardado capital enquanto outros gastavam. Porque tinha construído reservas enquanto outros construíam fachadas. Nos primeiros 100 mil, o objetivo não é crescer rápido, é não morrer, não quebrar, não desistir, não gastar tudo em expansão prematura. Vocês vão ver concorrentes crescendo mais rápido, abrindo filiais, contratando dezenas de funcionários, aparecendo em jornais. Deixem, porque crescimento sem base é castelo de areia. A primeira onda derruba. Enquanto isso, vocês constroem em pedra. Devagar, sólido, sustentável. E quando a onda chegar, quando a crise bater, quando os rápidos quebrarem, vocês estarão de pé, com caixa, ponto pronto para comprar os destroços. O ponto de não retorno. Em 1870, algo mudou. Formei a Standard Oil Company como sociedade por ações e levantei $1 milhão de capital. 1 milhão. Na época, era fortuna inimaginável para uma empresa privada. E naquele momento, cruzei o limiar. Massa crítica. Antes daquele milhão, eu precisava implorar bancos por empréstimos de alguns milhares. Depois daquele milhão, bancos me procuravam oferecendo crédito. Antes, eu negociava descontos com ferrovias como suplicante. Depois, eu ditava termos, porque transportava volume que nenhum concorrente conseguia igualar. Antes, eu comprava refinarias uma por vez, com esforço. Depois, eu comprava 22 em 3 meses, porque tinha escala. A mudança não foi gradual, foi abrupta, como passar de gravidade terrestre para gravidade zero. De repente, tudo ficou mais fácil. Não porque eu tinha ficado mais inteligente, mas porque agora eu tinha alavancagem. O efeito flywheel. Depois de massa crítica, o crescimento vira matemática inevitável. Vou explicar. Quanto mais refinarias eu comprava, maior meu volume de produção. Quanto maior meu volume, maiores os descontos que conseguia negociar com ferrovias. Quanto maiores os descontos, menores meus custos comparados aos concorrentes. Quanto menores meus custos, mais eu podia baixar preços e ainda lucrar. Quanto mais eu baixava preços, mais concorrentes quebravam. Quanto mais concorrentes quebravam, mais refinarias ficavam disponíveis para compra barata. E o ciclo recomeçava. Uma vez em movimento, impossível parar. Mas para começar a girar, precisava de massa inicial. 100 mil, 500 mil, 1 milhão. O número exato varia, mas o princípio é o mesmo. Existe um ponto onde capital gera mais capital sozinho. E seu trabalho é chegar lá. Depois de massa crítica, algo estranho aconteceu. Oportunidades começaram a me encontrar. Antes, eu perseguia negócios. Batia em portas, oferecia propostas. Depois, empresários vinham até mim.
oferecendo sociedades, pedindo investimento, propondo parcerias. Informação privilegiada começou a chegar. Antes, eu pagava por inteligência de mercado. Depois, pessoas me contavam de graça, porque queriam meu favor. Talentos de alto nível começaram a se oferecer. Antes, eu recrutava com esforço. Depois, os melhores pediam para trabalhar comigo, porque queriam estar no lado vencedor. Essa é a verdade que Charlie Munger estava dizendo. Os primeiros 100 mil você constrói com suor. Os próximos 900 mil se constroem sozinhos. Não porque o trabalho diminui, mas porque a natureza do trabalho muda. De operacional para estratégico. De executar para decidir. De construir para dominar. O reinvestimento obsessivo. Mas existe uma regra crítica para alcançar massa crítica. Reinvestir 100%. Não 90%, não 80%. 100%. Nos primeiros 10 anos da Standard Oil, todo o lucro voltava para a empresa. Todo. Centavo. Meus sócios queriam distribuir dividendos. Queriam aproveitar o sucesso. Eu bloqueava. Esse dinheiro não é nosso para gastar. É combustível para alcançar massa crítica. E eles resmungavam, mas obedeciam, porque eu tinha convicção absoluta. Massa crítica era tudo. E sem ela, éramos vulneráveis. Então, reinvestíamos, comprávamos, expandíamos, consolidávamos. Até que um dia, acordamos e percebemos. Controlávamos 90% do refino de petróleo dos Estados Unidos. O jogo tinha acabado. Não porque éramos os melhores, mas porque agora éramos grandes demais para falhar. A ponte entre dois mundos. Existe uma ponte entre inferno e inevitabilidade. Essa ponte se chama massa crítica, mas a maioria nunca cruza. Por quê? Porque desistem no meio. Porque o inferno é longo demais, chato demais, doloroso demais. Porque querem recompensa imediata, validação social, conforto prematuro. Então gastam os primeiros 10 mil em carro, os primeiros 20 mil em viagem, os primeiros 50 mil em apartamento maior e nunca chegam aos 100 mil. E sem 100 mil não há alavancagem. E sem alavancagem você trabalha até morrer. A escolha binária. Vocês têm escolha agora. Podem viver confortavelmente nos próximos 10 anos e trabalhar os próximos 50. Ou podem viver desconfortavelmente nos próximos 10 anos e nunca mais precisar trabalhar. Conforto agora ou liberdade depois. As duas coisas juntas não existem. Eu escolhi liberdade e aguentei o inferno por 10 anos. Sem férias, sem luxo, sem validação. Apenas números. Trabalho, acumulação. E aos 35 anos alcancei massa crítica. E dos 35 aos 50, construí o maior monopólio industrial da história. Não porque trabalhei mais nesses 15 anos, mas porque finalmente tinha alavancagem. O legado da inevitabilidade. Quando morri, deixei 1 bilhão e 400 milhões de dólares ajustados. Mas o valor real não era o dinheiro. Era a prova de que sistema funciona, que matemática não mente, que os primeiros 100 mil são inferno, mas que depois dos 100 mil, o resto é inevitável. Se você sobreviver ao inferno sem quebrar, sem desistir, sem gastar prematuramente, você não chega rico, você chega imparável. A última instrução. Então, peguem o caderno. Comecem a contar. 0, 1000, 10 mil. 50 mil. Cada número é tijolo, chato, invisível, tedioso. Mas quando chegarem a 100 mil, quando cruzarem massa crítica, quando sentirem a gravidade mudar, vocês vão entender. O inferno não era punição, era qualificação. Sobrevivam ao inferno, ou fiquem nele para sempre. A escolha, como sempre, é de vocês.